aqui hoje para mais uma edição do programa Arte Moderna Brasileira na temporada depois da década de 30. Hoje iremos apresentar o especialista Jorge Souza, que vai falar um pouco sobre a vida de Alfredo Volpi, que nasceu na Itália em 1896. Bom dia, hoje iremos fazer uma entrevista com o especialista Jorge e eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele. A primeira pergunta é, a gente sabe que o Alfredo teve várias influências em suas obras e queremos saber quais foram essas influências. Alfredo Volpi foi influenciado pela arte italiana da década de 20. Ele também foi influenciado depois, no final de sua obra, pelo abstracionismo geométrico. A segunda pergunta é, sabemos que Alfredo teve várias fases diferentes, então queremos saber quais são as características de suas obras em cada fase. Primeiro ele começou pintando paisagens de cunho mais realista, que vinham da sua influência que ele teve. Depois ele começou a mudar para o geometrismo abstrato, que usa mais formas geométricas e não tem uma forma reconhecível. Ele começou a dar uma valorização para as linhas, formas e cores. A pergunta é, na sua opinião, qual foi a maior contribuição de Alfredo com a arte brasileira? Sua maior contribuição para a arte brasileira foi a obra Bandeiras e Mastros, onde tinha muita geometria, muitas formas geométricas, e ele também pintava essas obras no sol, o que dava um diferencial. Então, a nossa quarta pergunta é, qual a sua primeira produção na carreira de pintor? Suas primeiras pinturas foram em decoração de casas e até mesmo em decoração de fachadas. Na nossa quinta pergunta, a gente queria saber se, na sua opinião, você acha que o Alfredo ficou feliz com a sua contribuição pela arte? Então, na minha opinião, ele ficou muito feliz com essa contribuição. Então, chegamos aqui na sexta pergunta e nós queríamos saber qual que foi a última obra dele antes dele falecer. Suas últimas obras foram Catedral de 1970 e Composições de 1976. Eu não tenho muita certeza se essas são realmente suas últimas obras, pois tem obras que não foram datadas, então, só dá para saber meio que a época dessas obras, não uma data exatamente. Então, na sétima pergunta, antes de se tornar artista, Alfredo exerceu vários ofícios para se manter. Qual dessas profissões ele não exerceu? A. Marceneiro. B. Encadernador. C. Tipógrafo. D. Decorador de fachadas. E E. Poeta. Qual seria? Dessas profissões, ele não exerceu a profissão de poeta. Apesar de suas obras terem um fundo poetista, ele não é considerado como um poeta. Então, nessa pergunta a gente queria saber quais foram as principais obras de Alfredo. Suas principais obras foram As Bandeirinhas, que é um marco muito importante na carreira dele, As Ampulhetas, As Fachadas e também o Afresco de Dom Bosco. Então, na nona pergunta a gente queria saber qual foi o principal prêmio que ele ganhou ao decorrer da carreira. Seu principal prêmio foi o de melhor pintor nacional da Bienal Internacional de São Paulo, que foi em 1953. Ele também dividiu esse prêmio com nada menos que Di Cavalcanti. Então, a décima pergunta e a última, se Volpi é considerado um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo. E se sim, por quê? Sim, ele é considerado muito importante para o Brasil, pois ele já foi considerado 2 vezes o melhor pintor brasileiro, uma vez em 1962 e outra em 1966. E também ele já até dividiu um prêmio com Di Cavalcanti. Então, nossa entrevista foi isso. Muito obrigado, Jorge, e até mais.